Qual a origem do significado do termos hebreus? Qual a origem e significado do termo hebreu? Esse nome vem da raiz avá, que significa passar, transitar, atravessar, cruzar. Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante. Isso porque os israelitas, por um tempo, realmente levaram uma vida nômade. Os hebreus tiveram uma história de migração, lutas, fugas e cativeiros, mas procuravam e conseguiram preservar sua cultura. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Conduzidos por Abraão, partiram de Ur, se estabeleceram na Palestina. No meio de seu território havia o rio Jordão, que fazia da região uma área mais fértil e favorável para a agricultura. Eles chegaram à Palestina por volta de 2000 a.C. Portanto, saíram de Ur, na Mesopotâmia, com a liderança de Abraão. Se estabeleceram na Palestina, às margens do rio Jordão. No ano cerca de 2000 a.C. Esse território era conhecido como Terra de Canaã. Terra de Canaã, que será encontrado nos registros da Bíblia. Terra de Canaã. Lá estão registrados toda a sua peregrinação, sua moral, seus costumes, suas leis e suas histórias religiosas. Eles deixaram como herança o monoteísmo, crença em um único Deus verdadeiro. Podemos dividir a história dos hebreus em 3 etapas: governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Portanto, era um povo monoteísta que acreditava em um só Deus. Vamos começar pela era dos patriarcas. Os hebreus eram dirigidos por patriarcas, que eram líderes políticos encarados como os pais da comunidade. O primeiro grande líder, o patriarca hebreu, foi Abraão, segundo o Antigo Testamento. Ele era mesopotâmico, originário de Ur, na Caldeia. Portanto, Abraão era de Ur, na Caldeia. Portanto, mesopotâmico. Daquela região surgiria o primeiro patriarca. Ele era mesopotâmico, originário de Ur, na Caldeia. Abraão conduziu os hebreus de Ur rumo à Palestina, a terra prometida, e chegaram por volta do ano 2000 a.C. Viveram lá por quase 3 séculos. Durante esse tempo, Abraão fundou uma cultura religiosa monoteísta. Os hebreus saíram de Ur em direção à terra prometida, confiando na promessa do seu único Deus, Jeová, de levá-los a uma terra que mana leite e mel. Depois de Abraão, a liderança foi passada de pai para filho, de Abraão para Isaac e depois para Jacó. Portanto, nós vamos à linha sucessória que começa
com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve um destaque interessante, pois teve seu nome mudado para Israel, e seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Portanto, Jacó, Israel e as 12 tribos, filhos de Israel. Portanto, as 12 tribos de Israel, exatamente o nome dos filhos de Jacó. Também tiveram tempos complicados. Os hebreus tiveram conflito com vizinhos e uma terrível seca que assolou a Palestina, obrigando a emigrar para o Egito, onde permaneceram por mais de 400 anos. No Egito eram perseguidos e escravizados pelos faraós. Somente a ideia de libertação consolou o povo abatido e escravizado. Essa ideia veio por meio de Moisés. Os hebreus, liderados por ele, fugiram do Egito. Essa fuga é conhecida como Êxodo. Portanto, 400 anos no Egito. Sobre o Êxodo, podemos ver no Êxodo, do relato bíblico, algumas particularidades, como a ocasião em que Deus, dos hebreus, Jeová, abriu o Mar Vermelho. Eles fugiram do Egito, perambulando 40 anos no deserto e, por fim, retornaram à Palestina. Durante a perambulação, Moisés não chegou a entrar na Palestina. Por isso, quem os conduziu até lá foi Josué, sucessor de Moisés. Portanto, Moisés tem como sucessor Josué. Josué é sucessor de Moisés. Mas para reconquistar a Palestina, os hebreus tiveram que travar intensas lutas com os cananeus e posteriormente com os filisteus. Portanto, contra cananeus e contra filisteus. A batalha pela terra. Povos que ocupavam a região. Foram quase 2 séculos de lutas. Nesse período, os hebreus foram governados por juízes. Portanto, esse período, eles foram governados por juízes. Era dos juízes. Vamos entrar na era dos juízes. Antes quem julgava os hebreus era o patriarca. Agora havia líderes militares indicados pelas 12 tribos, que julgavam tudo. Esse período se estendeu por uns 300 anos, entre a conquista da Palestina, chamada de Canaã, e o início da monarquia. Entre esses chefes estavam Gideão, Jefté, Samuel e Sansão, conhecido por monstruosa força. Governo ou era dos reis? Era dos reis. A era dos reis. Lembrando que era monarquia, governo regido por um monarca.
Os filisteus representavam muita ameaça aos hebreus, visto que lutavam pelo completo controle do território da Palestina. Isso fez com que os hebreus instituíssem a monarquia, para poder assim centralizar o poder e ter mais força para enfrentar os adversários. O primeiro rei hebreu foi o rei Saul, da tribo de Benjamim. Portanto, Saul, da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Ele, porém, não teve sucesso em enfrentar os inimigos e em batalha, ao ver que não conseguiria derrotar seus adversários, ele e seu escudeiro se suicidaram. Já no século 11 a.C., século 11 a.C., Davi, sucessor de Saul, conseguiu mostrar eficiência no combate militar, venceu os inimigos e tornou a nação hebraica forte e estabilizada. Ele tinha um exército brilhante e Jerusalém tornou-se a capital. Davi conseguiu o grande feito de expandir o domínio do reino de Israel. Então, assim, Jerusalém se torna a capital, né? Torna a capital no domínio do rei Davi. Vamos entrar agora no governo do rei Salomão. Lembrando que aprofundamento dessas histórias você poderá encontrar na Bíblia. Salomão sucedeu Davi em 966 a.C. Salomão em 966 a.C. Ficou conhecido na história pela imensa fortuna e sabedoria que adquiriu. Tornou-se rei muito jovem. Segundo a Bíblia, sua primeira esposa foi a filha de um faraó, mas depois dela chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Ampliou a participação no comércio, construiu várias obras públicas, como o famoso Templo de Jerusalém, dedicado a Jeová. Os exageros iam da economia à cultura, mas havia altos impostos e os camponeses trabalhavam muito nas construções. Isso gerou descontentamento geral, que piorou com a morte de Salomão. O resultado foi que com o filho de Salomão, o reino acabou se dividindo, sendo criado o reino de Israel e o reino de Judá. Portanto, reino de Israel e o reino de Judá. Portanto, Israel dividido. As capitais seriam Samaria e Jerusalém. Samaria e Jerusalém eram as capitais. Com essa divisão, o reino ficou vulnerável e foi dominado pelos babilônios. Eles saquearam o templo em Jerusalém e destruíram tudo. O cativeiro iniciou-se em 587 a.C. e durou até 538 a.C. Portanto, de 587 a 537, o cativeiro, O cativeiro da Babilônia começou em 587
e durou algum tempo na história de Israel. Portanto, vamos continuando a história do povo hebreu, muito interessante. De 587 a 538, duração do cativeiro. 537 a 538, a duração do cativeiro. Depois houve retorno à Palestina e o início da reconstrução das muralhas da cidade, do templo e da própria cidade. Mais tarde foi conquistado novamente pelos gregos macedônicos e pelos romanos. Quer dizer, depois vieram gregos, macedônicos e romanos. Gregos, macedônicos e romanos. Em 70 depois de Cristo, Tito, general romano, destruiu Jerusalém. Os hebreus abandonaram a Palestina. Esse abandono é chamado de diáspora. Portanto, 70 depois de Cristo aconteceu a diáspora e a destruição de Jerusalém. Destruição de Jerusalém. Essa diáspora, exatamente o abandono dos hebreus, né? Em 1948 foi fundado novamente o Estado de Israel, junto com o conflito com árabes e outras nacionalidades. Mas somente nos anos 90 foi que surgiram acordos, mas não com a paz completa. Portanto, 1948, fundado Estado de Israel. Portanto, o histórico dos hebreus está bem resumido, né? Vamos continuar agora com sociedade hebraica, aspectos sociais, econômicos e culturais. Vamos fazer um estudo sobre a sociedade hebraica. Como era a sociedade hebraica, principalmente nos tempos antigos. Como vivia o povo hebreu com a sua cultura. Portanto, o povo hebreu, um dos povos mais importantes da antiguidade, a composição social da sociedade hebraica. A maior parte da sociedade hebraica era composta por camponeses, pastores e escravos, que pagavam altos impostos ou então serviam em vários trabalhos, como serviço militar. Acima dessa classe havia os burocratas e os comerciantes. No topo estavam os grandes fazendeiros, sacerdotes, funcionários públicos e família real. Na economia dos hebreus,
Na maior parte do tempo, a economia era baseada na agricultura e na criação de ovelhas e cabras. Somente a partir do reinado de Salomão é que os hebreus desenvolveram mais o comércio. Daí começaram a buscar o individualismo e o lucro. Infelizmente, isso resultou na desigualdade social. Portanto, era agricultura e criação, né? A economia era baseada na agricultura e criação. Depois, no governo de Salomão, partiria para o comércio. Portanto, era a base da economia dos hebreus. A cultura. Os hititas, habitantes da Ásia, ensinaram a usar o ferro. Os arameus da Síria influenciaram na língua e na escrita, usando o aramaico. Portanto, a cultura era a cultura de Israel, eles falavam o aramaico. A